Obrigada, Thaís Herédia. Bom, você viu aí, acompanhou a Thaís falando que o mundo está de olho nessa nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia. É a terceira vez em que os dois países se sentam para negociar. Então, a gente vai falar exatamente agora sobre isso, sobre essa rodada de negociações, o qual é a expectativa, todo mundo está de olho, né? E a gente chamou aqui para nos ajudar a entender o que é que está em jogo nesse momento, o professor de Relações Internacionais da ESPM, Demétrios Pereira, a quem eu dou boa tarde, muito bem-vindo aqui ao Visão CNN, e gostaria de saber qual é a expectativa para essa que já é a terceira vez em que os dois países tentam chegar a um entendimento. Bom, boa tarde, Carla, boa tarde a todos. Bom, a expectativa é que haja pelo menos um acordo para um corredor humanitário, ou seja, que ucranianos possam deixar a Ucrânia, os refugiados, né, em segurança, né. A expectativa da Ucrânia é que eles possam especialmente se dirigir em direção ao oeste do país, especialmente em direção à fronteira com a Polônia, por exemplo, né, mas há uma proposta russa de que eles possam se dirigir também em direção à Rússia, em direção à Belarus. Porém, essa proposta não foi muito bem vista. Mas, quem sabe, um acordo um pouco maior de um cessar-fogo, temporário, né, pode durar algumas horas, alguns dias. O que não se espera muito, né, seria talvez realmente a paz. Né, muito distante, realmente o fim da guerra não é o que se espera desse encontro, não. A gente acabou falando sobre essa negociação, né? Até eu falei um pouco entre aspas negociação, porque a Rússia não admite qualquer solução que não seja o atendimento de todas as suas exigências. A Ucrânia entra pedindo um cessar-fogo, não está conseguindo fazer a retirada da população mais vulnerável aí dos lugares que estão sendo atacados, mas não tem tanta força, obviamente, quanto a Rússia numa mesa de negociações, estando ela sozinha sendo atacada frente a um país com esse poderio militar enorme. Existe saída nesse momento para a Ucrânia? Olha, bastante complicado, né? Como alguns ucranianos têm colocado, é como você negociar algo com uma arma na cabeça. Então, realmente existe uma coerção muito grande em relação à Ucrânia. Eles não têm tanto poder de negociação como a Rússia tem, né? A Rússia seria a potência invasora nesse caso. Porém, os russos também talvez não estejam alcançando exatamente o que eles queriam, né? Então, as condições russas parecem aí inaceitáveis para a Ucrânia e, por outro lado, a Rússia não tem também aceitado as condições ucranianas. Uma proposta que parece a principal para chegar ao fim finalmente da guerra, seria uma possível neutralização da Ucrânia, ou seja, que a Ucrânia prometa ou assine algum acordo que ela não entre na OTAN, né? Então que ela se neutralizaria, como é o caso aí de países como a Suécia, a Finlândia, que apesar de serem membros da União Europeia, até hoje não entraram na OTAN, que é a aliança militar do Ocidente, a aliança transatlântica. Vladimir Putin enfrenta também dentro de seu próprio território, em seu próprio país, protestos, há manifestantes presos, o número é incerto, já que a imprensa livre, nesse momento, não consegue atuar dentro do território russo, mas dizem que há milhares de pessoas já presas por tentar se manifestar contra a guerra. O mundo inteiro também viu manifestações em que se pede o fim da guerra. E há relatos que não são confirmados, mas há muitos relatos de que os russos esperavam ser recebidos dentro do território ucraniano de outra maneira. Eles que têm uma grande parte da Ucrânia que é pró-russa, né, que tem a língua russa, a cultura russa também dentro da Ucrânia, esperavam entrar como um país de libertação da Ucrânia, de ser bem recebidos em suma. Também há alguma influência dessa opinião pública interna e externa nas decisões da Rússia, ou isso não é importante para Vladimir Putin? Olha, eu acho que pesou um pouco, sim, né? Eu acho que ele realmente, como você bem disse, esperava ter sido mais bem recebido dentro da Ucrânia, mais ou menos como aconteceu lá em 2014, quando houve a anexação da Crimeia, né? Que foi bem mais pacífica
e os habitantes da Crimeia receberam com bons olhos essa anexação. Já atualmente, né, os ucranianos parecem ter reagido, né, a opinião pública reagiu, então, dentro da Ucrânia, fora da Ucrânia, dentro da Rússia, né, o que é ainda mais complicado, né, diante da repressão aos protestos. Então, acredito que realmente ele não esperava essa reação, não só da comunidade internacional, né, do país, mas também da população geral, né, do mundo inteiro, especialmente da Europa. O senhor acredita que as sanções econômicas vão conseguir, pelo menos, abalar a determinação de Vladimir Putin de manter essa invasão de toda a Ucrânia? Será que essas sanções econômicas não vão fazer com que os próprios milionários, os chamados oligarcas russos, se voltem contra essa política e exijam alguma solução? Então, as sanções econômicas podem sim funcionar, né? Talvez elas funcionem um pouco mais de lentidão em relação às sanções militares, por exemplo. Porém, realmente acaba estrangulando um pouco a economia russa, que já sofreu muito, especialmente na época do fim da União Soviética. Então, talvez a elite russa sendo pressionada, ela pode talvez pressionar, sim, o Vladimir Putin, né? Já que ele não sente, né, como você bem disse, tanta influência, né, por parte da sociedade civil, essa elite sendo pressionada com sanções econômicas, né, fora da Europa, né? Então, especialmente, a gente vê na França, na Alemanha, vários oligarcas aí sofrendo sanções. Então, realmente, pode ser que essa elite russa venha a pressionar o próprio Vladimir Putin a talvez buscar um acordo mais rápido possível nessa guerra. A gente conversou aqui com Demétrios Pereira, professor de Relações Internacionais da ESPM, a quem eu agradeço a participação. Uma ótima tarde. Boa tarde, Carla. Obrigado.